Amém. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia na presença dEle, né? É Ele que nos sustenta, é Ele que nos faz se pôr de pé, é Ele que nos dá uma nova chance, um novo dia. Louvado seja o nosso Deus por isso, amém? Corpo ainda cansado do dia de ontem. O corpo, mas minha alma e meu espírito estão revigorados, gente. Que dia ontem, meu Deus, que alegria ter vivido isso na minha igreja. 12 horas. Aliás, eu e o Tom já contabilizamos 15 horas ali. É muito bom estar na presença do Senhor, muito bom. Louvado seja o nosso Deus, né? E nós vamos começar, nós vamos orar, né? Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 8 de Marcos. E nós vamos iniciar fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor por esse dia que já começou e fomos agraciados pela misericórdia dele. E que estamos entregando a primeira parte do dia, o primeiro momento do dia. Antes mesmo dele clarear, nós já estamos aqui, iniciando com o Pai. Amém? Pai, muito obrigada, Jesus, pela tua presença aqui. Obrigada porque o Senhor está conosco. É por ti e é para ti que nos encontramos manhã após manhã. Oh Deus, como eu amo o Senhor. Como eu sou grata pela tua misericórdia que se renova, que me dá uma nova chance. Obrigada, Pai, pela tua graça que nos alcançou. Obrigada, Jesus, por ser de fácil acesso para nós. Obrigada por se dispor. Eis-nos aqui, Senhor, dependentes de Ti, buscando a Tua presença. Queremos ser sensíveis, Pai, à Tua voz. Queremos ser sensíveis aos Teus comandos, à Tua direção. Oh, Pai, que nós possamos ser cheios de Ti, transbordantes de Ti, um canal do Teu trono a essa terra, a essa geração. Oh, Pai, queremos ser facilitadores, Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações no dia de hoje. Essa leitura do capítulo 8 de Marcos, que ela possa entrar aos nossos corações. Obrigada por essa oportunidade de mais um dia ter recebido fôlego de vida, ter recebido ar. O Senhor nos concedeu, pela tua misericórdia e graça, mais uma chance de ser melhores do que ontem. Espírito Santo de Deus, acha em nós morada, Pai. Venha mesmo habitar em nós. Nosso corpo é templo do teu Espírito. Mas como o Senhor é educado, espera que façamos o convite e eu faço mais uma vez, como o Senhor sabe. Venha, encontre morada em nós, habite em nós, me preencha de Ti. Que as minhas vontades, os meus desejos, que o meu eu caia, diminua e o Senhor cresça em mim. Mais de Ti, Pai, menos de mim. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, meu povo. Vocês estão bem? Bom dia, bom dia. E olha que eu tô com companhia aí hoje, hein? Eu achei que eu não ia ter muita gente. O corpo ainda recuperando, né? Eu comecei falando que o corpo tá cansado, mas nossa alma está revigorada, né? Nosso espírito está revigorado. Então vamos lá? Marcos, capítulo 8. Glória seja dada ao nosso Deus.
Hoje eu não fiz a transmissão pelo YouTube, gente. Eu preciso ainda adaptar algumas coisinhas, aprender a fazer, entregar um negócio legal. Mas amanhã não vai faltar. Do jeito o melhor que eu conseguir eu vou fazer. E é assim, né? Igual a pastora Thalita falou ontem. Nós vamos fazer. É para honra e glória do Senhor, o melhor que eu puder fazer. A pastora Simara também falou. Então vamos fazer. Marcos 8, primeiro versículo, diz assim: Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. 3 dias. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Novamente, gente, aquele detalhe do sentar-se. E Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Dalmanuta, que interessante esse nome. Viram que legal? É a segunda multiplicação de pães e peixes. Nós vimos a primeira, que é a multiplicação mais conhecida, que é dos 5 pães e 2 peixinhos, para uma multidão de mais de 5.000 homens. E agora aqui, novamente no livro de Marcos, Marcos registra novamente outra multiplicação de pães e peixes. Nessa são 7 pães e não temos referência de quantos peixes. E aí aqui sobra também, né? E são mais ou menos 4.000 pessoas. Então vamos continuar. Marcos 8, versículo 11. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Gente, meu pai, olha só os fariseus. Ontem a pastora Thalita na igreja comentou: o povo sem ter o que fazer, o fariseu caminhava dias, caminhavam distâncias longas, estava presente, fazia questão de seguir, de estar onde estava, às vezes ficava esse período também com os outros sem comer, comia também do milagre. E para quê? Apenas para conseguir informação contra Jesus.
Eles queriam estar ali para presenciar algo, para criticar, para falar mal, para denunciar, para ter argumento, para prender Jesus. Oh, Deus! E era sobre isso que ela estava falando. Quantas vezes você tem pessoas em volta que estão ali chamando de mestre, estão ali fazendo elogios, porque eles se referiam a Jesus como mestre, né? E, inclusive um detalhe que ela comentou do mestre, que não é um mestre qualquer, porque ele chamava de Rabi. E Rabi significa mestre, o mestre dos mestres, vamos dizer assim, o maior de todos. E chamavam com ironia, porque eles não o consideravam assim. Mas enfim, um detalhe, né? No meio da nossa leitura aqui. E então, eles pediram que Jesus fizesse o milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Versículo 12. Jesus deu um grande suspiro e disse: porque as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. Uau, gente, eu entendi. Isso no caso dos fariseus. Ele sabia a intenção deles. Ele conhecia o coração. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. 14. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Sobrou 7 cestos lá e ficou para a multidão mesmo, viu? Os discípulos não pegaram. Só tinha um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão? Ai, que bonitinho, acho que eu ia ser uma dessas também. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam? Aí ele fez uma pergunta, de novo. Vocês têm olhos e não enxergam, ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entendem? Depois Jesus e os discípulos chegaram. Gente, agora ficou um mistério aqui para mim, para tentar entender esses números aí. 12 e 7. Eu não entendi. Jesus perguntou: e vocês ainda não entenderam? Eu quero entender, gente. Agora faço questão de pesquisar isso aqui. Pai Celeste, vela para nós. Fala comigo, Jesus. 22. Você também, Silas? Ficamos no mistério aqui. Deus vai falar. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Opa, tem detalhe aqui também, gente. E levou para fora do povoado. Então, cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa?
O homem olhou e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Olha só, hein? Olha só, mais outro mistério Deus falando aqui. Para Jesus curá-lo, tirou ele do povoado, levou ele para fora, curou. E depois falou para ele não voltar. Aqui não fala se ele era cego de nascença não, né? Então cuspiu e pegaram o cego. Trouxeram um cego. Gente, será que esse cego ficou cego? Porque aí eu já fico pensando, algo que havia ali aonde ele estava trouxe a cegueira para ele. O lugar onde ele estava trouxe a cegueira para ele. E Deus tirou ele dali, curou ele e falou para ele não voltar mais. Uau, outra palavra aí também. Um detalhe que eu vou fazer aqui, antes que eu esqueça, porque às vezes eu posso não ter comentado, em outras vezes que eu me atento e fico pensando em colocar no final e passa despercebido. Então, por isso que hoje eu tô parando e fazendo esses comentários, que eu acho válido a gente aprofundar ali na mensagem, já que é isso nossa intenção, né? Então, vamos lá. Essa questão de cuspir e usar a saliva, gente, vocês perceberam que a gente já viu alguns milagres em que aconteceu assim? E na Bíblia de Estudos aqui está comentando que isso era comum naquele período, quando ia fazer um milagre, uma cura, né? No momento de cura, era comum usar o cuspe. Olha. Bom dia, graça e paz, ótimo início de semana, amém, Regis. Tem mais gente aqui, ó, mais comentário, deixa eu subir, desculpa aí, gente. Isso também sempre ficou na minha cabeça, tinha menos pessoas, mas sobrou muito mais, né? Olha só que interessante, aonde tinha 5.000 pessoas e menos peixe, mais gente, menos peixe, mais sobra. Aí na outra multiplicação, menos gente, mais pão, menos sobra. Nisso também tem mistério, hein? Ô, Jesus, eu preciso estar com meu caderno, o negócio aqui. Deixa eu anotar. O caderno de vocês está por aí? Ontem eu levei o meu. Anotei lá na ata de oração. Anotei várias mensagens. Agora eu preciso anotar essas de hoje aí. O mistério para nós. Cadê minha caneta? Tá aqui. Foram 3 pontos que nós falamos aqui, né? Foram 12 cestos na multiplicação de pães para 5.000 pessoas. 12 cestos que sobra. 12 cestos sobra para 5.000 e foram 5 pães e 2 peixes. Gente, se a gente somar o que tinha de alimento era 7 também, né? 5 pães e 2 peixes. E na outra lá foram 7 cestos para 4.000. Fala mais ou menos, né? Não todos os dois, mas é os números que nós temos. E aí foram 7 pães. E não fala quantos peixes. Fala que foi peixinhos. E uns peixinhos. Aí outra coisa que a gente viu aqui foi do cego, para a cura do cego, tirou do povoado,
curou e mandou que ele não voltasse. Ele mandou. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Em outra versão, deixa eu ver como tá aqui. 8:26. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então é isso. Tirou do povoado, curou e ordenou para não voltar. Interessante isso. Vamos lá, bom dia, graça e paz. Interessante isso, hein? Poderia ser uma cegueira espiritual? Cegueira espiritual existe e é mencionada muitas das vezes quando Jesus fala, os milagres estão acontecendo, o Espírito Santo de Deus quer agir, mas a pessoa não enxerga o mover de Jesus, o mover do Pai, o mover de Deus. Então a gente denomina como uma cegueira espiritual. Porém, não é nesse caso, porque Jesus faz um ato para curar algo físico. Por ele ter cuspido, faz ali a saliva e põe no olho da pessoa, a gente vê que é a cegueira mesmo física. Então, não seria nesse caso a cegueira espiritual. O homem era cego mesmo, ele não enxergava. Tanto que na primeira vez ele, meio embaçado ainda, ele vê árvores. Gente, então o homem não é de nascença. O homem ficou cego depois, porque ele conhece árvores. Quem é de nascença nunca viu uma árvore, não é verdade? Então, se na primeira hora que ele abre o olho e fala, eu vejo árvores, mas andando, ou seja, ele tem um conhecimento das coisas, então ele ficou cego. E isso tem algo relacionado, pelo menos aqui a gente entende que é algo relacionado com onde ele estava. Que Jesus, para curá-lo, tirou ele dali, levou ele para fora da aldeia. Uau, gente, meu Deus, tem um mistério também. Jesus mostra, Silas comentou agora, ó, Jesus mostra, de nada, Gleice agradeceu. Jesus mostra que é abundante, mais que suficiente do que o fermento dos fariseus e de Herodes. A hipocrisia e provocação deles não se compara ao milagre que ele faz. Aleluia! É isso. É verdade, né? É isso, Silas. Exato. É acima, né, gente? Porque ele era... Jesus sabia, no meio da multidão, ele sabia os que estavam ali para acusar. E isso não amedrontava o Senhor. Ele sabia o plano que Deus tinha para ele aqui na terra. Ele sabia para que ele veio, o que ele tinha que fazer. E mesmo vendo que em volta dele tinha os acusadores, ele ainda fazia os milagres. E isso acontece conosco. Tenha certeza que aonde você estiver, quando você abrir sua boca para poder ser testemunha viva de Jesus, vão ter aqueles que vão te procurar sedentos para ser alimentados, mas também vão ter aqueles que vão vir para te criticar, para te acusar, para tentar te fazer parar, mas que a gente possa estar com os ouvidos tampados para essas vozes e com os ouvidos abertos e atentos à voz de Jesus, que dela vem a nossa força. Amém? E como eu sei a voz de Jesus, Glaucia, como eu vou saber? É com o relacionamento que nós estamos criando. É o relacionamento que você cria com Ele diariamente. Nós aqui temos um passo, um processo, um pedaço de uma devocional, tá, gente? Nós fazemos uma oração, fazemos a leitura,
mas eu quero que você construa um relacionamento com Jesus diário e não apenas aqui nesses meia hora. Você busque intimidade com Ele diariamente durante o seu dia. E quando você terminar a leitura e a gente terminar a live, faça uma oração maior com o Pai. Deixa um louvor tocar e esteja atento à voz dele, ele também quer falar. O devocional é um diálogo. Não é só você que fala, ele também vai falar com você através da palavra, que é o que nós estamos fazendo, mas também de uma outra forma que você vai descobrir nesse relacionamento que vai gerar intimidade. Amém? A fartura era para poucos naquela época, exato. Era para poucos. Era para poucos. Então vamos lá. Continuando agora, vamos para o versículo 27, né? Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Mais uma vez aquela questão de, então não fala isso pra ninguém não, tá, gente? Aí as pessoas, mas por que não era pra falar? Porque olha quem já estava acompanhando Jesus, procurando algo para acusá-lo. E Jesus sabia que tinha um tempo, ainda tinham coisas para serem cumpridas, para que o plano do Senhor perfeito fosse concretizado no momento certo. Então, o que ele podia fazer para que não deixasse com que os acusadores tivessem acesso a ele, ele teria mais tempo de pregar e disseminar a palavra e os milagres, e mais pessoas o conhecerem. Não é verdade? 31. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano. Você está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Peraí, vamos anotar. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Uau, gente! Não terá nada o que pagar para ter essa vida de volta. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa.
Uau! Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada por estarmos aqui buscando entender, aprender e absorver. O nosso intuito é ter mais intimidade contigo, é criar esse relacionamento para estarmos sensíveis aos teus direcionamentos, ao que o Senhor tem para nós. A Bíblia é o nosso manual de vida, Pai. E estamos aqui tentando aprender para seguir melhores a cada dia, fazendo a tua vontade e agradando ao Senhor. Fala, continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver se no nossa Bíblia de Estudos aqui fez algum comentário sobre esses detalhes que a gente falou, que a gente anotou, né? Capítulo 8. Aquela cidade, aquele lugar que eu falei, Dalmanuta. Eu nunca tinha escutado, né? Eu posso ter ouvido, mas não ter absorvido. O escutar e o ouvir é diferente, né? Ouvir, eu acho que entra e sai. E o escutar é o que entra e fica. Então, Dalmanuta foi algo que passou despercebido. Porque é um nome diferente, né? Por mais que seja o nome de uma cidade, não algo que faça necessário absorver, aprender. Mas eu achei interessante eu não ter me atentado a esse nome. E aqui está dizendo que é um lugar desconhecido. Sem dúvida, situado na margem ocidental do Mar da Galileia. O outro lado, isso é a margem oriental. Fermento, substância que misturada com a massa do pão a faz fermentar, a faz crescer. Do 22 ao 26, sobre a cura do cego. Nota-se a semelhança com o que está escrito em Marcos 7, 32 e 37. Olha, a gente já leu Marcos 7, 32 e 37. Do 32. Então lhe trouxeram surdos e gago e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Jesus tirando-a da multidão. Nesse detalhe do 7 também, ó. Jesus tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Também a saliva aí para ajudar a curar, né? No processo da cura. Ajudar a curar não, gente, perdão a forma com que eu falei. No processo do milagre. Nas duas situações, ele tirou do meio do povo para fazer o milagre acontecer. Muito interessante isso. No 27 ao 30, que é a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, quando Pedro diz, tu és o Cristo, na minha versão, tu és o Messias, né? Com essa confissão de fé feita por Pedro, culmina a primeira parte de Marcos 1, 16 e 8 e 30, através da qual é mostrado que, pelos seus atos e palavras, Jesus revela-se como o Messias. Pelos seus atos e palavras. Cesareia de Filipe, cidade romana situada ao norte do Mar da Galileia, em pleno território gentil. E no 28, versículo 28, alguns responderam que é João Batista, outros Elias. Aí aqui está dizendo João Batista, Elias. Os judeus esperavam o regresso de Elias antes do dia do Senhor. E no 29 diz, tu és o Cristo. Título grego equivalente a o Messias, de origem hebraica. Ambas as palavras significam ungido, consagrado. Glória a Jesus. Agora está falando aqui que a partir do 31 começa uma segunda parte desse evangelho, onde é anunciado a morte e ressurreição de Jesus.
A importância desses acontecimentos é sublinhada pela tripla repetição do anúncio. Assim, Jesus instrui os seus discípulos sobre a missão que devem cumprir até as suas últimas consequências. Uau, é isso, né? Bom dia, Neide. Seja muito bem-vinda, tá? Que Deus os abençoe. Alguém tá fazendo algum comentário aí? Às vezes eu tô dando tempinho. Se você tá pondo um texto mais longo, né? Pode estar dando tempo de digitar. Ou se não, né? Após o meu comentário aqui a gente já encerra. Essa parte que eu marquei aqui, que foi do 35, é interessante a gente saber aonde o nosso coração está firmado, né? Porque aqui fala, ó, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. A minha versão fala vida verdadeira, mas a maioria fala vida eterna. A maioria das versões, né? Inclusive essa daqui, 8:35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Uau, gente! A Gleice marcou o versículo 18. Silas, eu tô dirigindo, mas estou acompanhando, tá? Tá jóia, Silas. Deu bom trabalho, tá? Deus abençoe. Vamos lá, versículo 18. A Gleice marcou. Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Uau, hein? Gente, que nós tenhamos, né? Olhos para enxergar e ouvidos para escutar. Ouvidos para escutar. Tô pensando no escutar e no ouvir. A diferença, né? Do escutar e do ouvir. A Lu escreveu no versículo 37, a minha tradução diz: que daria uma pessoa em troca da sua alma? Isso, Lu. É isso, né? É bom a gente ter essas versões compartilhadas, porque faz a gente ter entendimento, né, real desse contexto, né? Aí ela continuou, mas na sua tradução acho que dizia algo diferente nessa parte, sobre não podermos dar nada para viver essa vida novamente. Sim, olha. É isso mesmo. Aqui na 37, pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Interessante, né? Exatamente, botar na outra versão, ó. Que daria um homem em troca da sua alma e a minha? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Interessante, né? Em um faz a pergunta e o outro já num contexto, em palavras diferentes, dizendo que não tem nada para se pagar para ter essa vida de volta.
Isso me soa como um incentivo para não tirarmos os olhos de Deus. Nós só temos essa vida para acertar o alvo, exato. Nós temos essa chance. É agora, né? É aqui. É aqui, gente. O lugar que temos a oportunidade de acertar, de melhorar, de buscar a nossa salvação. É aqui. O dia que Jesus vier para nos buscar, aí sela e a chance é agora, né? Não há nada que poderemos pagar para ter de volta essa vida. Amém, gente. Glória a Deus. Que delícia ter estudado hoje com vocês. Obrigada pela companhia de vocês no dia de hoje. Que o Senhor renove as suas forças. Amém? Que o dia de hoje seja um dia de vida. Vida abundante nele. Que você possa ter um dia de paz. Um dia de... entendendo que Deus está contigo. O Espírito Santo está aí com você. Ele mora em você. Que Ele possa te preencher, transbordar em você. E que as nossas atitudes, o nosso falar, seja influenciado por Ele. Amém? Que você seja um agente de Deus. E um agente, ele é reconhecido pela postura. Então, que você tenha a postura dos céus. Seja um agente de vida, de paz, de bênção, de alegria, de calmaria, de vida no altar. Ai, e se acontecer alguma coisa, alguém me tirar do sério, se eu precisar falar com alguém, exigir algo, falar mais duro, você não precisa xingar essa pessoa, você não precisa desmerecer essa pessoa. Você consegue falar com educação, com respeito, não é mesmo? A gente não precisa sair do trilho para poder colocar, para resolver uma pendência, para resolver uma situação, seja ela qual for. Nós podemos ser reflexo de Jesus nas nossas atitudes. Nós não já vimos que Jesus, em situações de confronto, ele sabe dar a resposta direta e ele não xinga, ele não distrata, ele fala o que é preciso falar. E ele não teve pecado. E nós somos pecadores, mas temos uma nova chance. Nós, todos os dias, Deus nos dá essa graça e misericórdia. E eu quero dizer que, pela misericórdia e graça dele, pelo amor dele, mesmo sendo pecadores, eles nos convida para ser agente deles aqui na terra. Ser reflexo dele aqui. Ser luz aqui no mundo. Então, façamos a vontade do Pai e que as pessoas, ao olhar para nós, tenham desejo de saber quem é o Deus que essa pessoa serve. Por que ela é diferente? E tenha prazer e desejo de vir conhecer Jesus. Isso é ser um agente de Cristo, porque as pessoas vão querer servir ao Deus que você serve e ser igual a você. Nós somos observados o tempo todo. Então, agrade ao Pai o tempo todo. E não é peso, tá, gente? É leve, vocês vão perceber. É aos poucos. Que o Senhor te abençoe, tá bom? Em nome de Jesus. Bom dia, Gleice. A Nise fez um comentário aqui no versículo 34, me fez lembrar daquela canção do Diante do Trono. Ainda existe uma cruz. Uau, Denise. Esse louvor é tão lindo, né? Muito lindo. Eu vou colocar ele aqui na minha playlist para uma hora tocar enquanto a gente estiver fazendo a leitura. Eu vou escrever aqui para eu não esquecer. Deus abençoe vocês, tá? Amém. Hoje foi especial. Deus abençoe o nosso dia. Foi sim, né? Foi muito especial. E vamos fazer isso. No decorrer da nossa leitura, se algo já tocar no seu coração, vamos escrever, tá? Pode escrever, pode comentar. Eu acho que assim a gente não esquece um detalhe que Deus mostrou naquela hora.
E isso eu me dei conta porque tiveram capítulos que os versículos eram maiores, né? Tipo 50 versículos. E às vezes o que a gente leu lá no início foi se perdendo porque as histórias vão se inteirando e ao mesmo tempo às vezes tem milagres distintos e a gente vai se colocando em lugares diferentes e pode passar despercebido algo. Então a gente vai fazer assim. E você tem liberdade, tá? Para poder escrever aí o que Deus tocar no seu coração. E a gente vai lendo, comentando e seguindo adiante, beleza? Que bom que vocês gostaram. Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Amanhã, dia 16 de julho, dia que o Senhor nos concedendo saúde, estaremos aqui, né? Então, faça hoje o seu dia valer a pena. Aproveite o presente que o Senhor te deu. A saúde, o ar, o fôlego de vida, sua família que está aí com você. Ah, Deus, é tão bom, né? Nós temos a oportunidade de ter as pessoas que nós amamos do nosso lado. Valoriza, valoriza, cuida, ama, para que a gente possa curtir todo o tempo que o Senhor está nos dando com eles. Amém? E é isso. Deus abençoe o nosso dia. Amo vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Beijo!